Olá, me chamo Luísa Albina Ribeiro e vou abordar sobre o trabalho intitulado Frequências e Características da Violência Interpessoal contra a População Adulta no Espírito Santo, Brasil. Esse trabalho ele foi desenvolvido em conjunto com a doutora Franciele Marabot Costa Leite, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, com o Departamento de Enfermagem e também em parceria com o Laboratório de Estudos sobre Violências, Saúde e Acidentes, o LAVISA. Então, a violência interpessoal é um importante problema de saúde pública, não somente devido à sua alta magnitude, mas também devido aos danos biopsicossociais para a vida daquela vítima que vivencia essa violência. Sendo assim, no Brasil, desde o ano de 2011, a violência interpessoal ela é um fenômeno de notificação compulsória, sendo realizada pelos profissionais de saúde. A Organização Mundial da Saúde, desde o ano de 1996, determina a violência interpessoal como as violências domésticas ou comunitárias, seja elas em âmbito intrafamiliar ou extrafamiliares, no qual há o uso intencional de violência de maneira real ou em forma de ameaça, né, contra outro indivíduo, contra um grupo ou até mesmo uma comunidade. Então, a violência interpessoal ela tem como as suas variáveis, né, a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, entre outras também. E, para além, né, os profissionais da saúde, eles estão na linha de frente para estar detectando e notificando esse agravo, além de efetivarem o manejo e acompanhamento para que aquele indivíduo ele seja inserido na rede de proteção para a promoção do seu cuidado integral, que é fragmentado quando ele vivencia a violência interpessoal. Então, como objetivo, é identificar a frequência e as características dos casos notificados de violência interpessoal no Espírito Santo e Brasil. Como método, né, trata-se de um estudo transversal com os dados de violência interpessoal contra a população adulta, ou seja, indivíduos de 20 a 59 anos, que foram registrados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação e processados pela Vigilância Epidemiológica durante o período de 2011 a 2018 no estado do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é um dos estados da região do Sudeste brasileiro, com a capital na cidade metropolitana de Vitória, e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, através do censo de 2010, 58% do povo espírito-santense eles são indivíduos adultos e esse estado ele é considerado o 14º estado mais populoso do Brasil. Então, como a variável dependente desse estudo é a ocorrência ou não da violência interpessoal, e como as variáveis dependentes, né, nós temos as características da vítima, do agressor e também da agressão. Então, a análise desse estudo ela foi feita por meio de um pacote estatístico Stata, versão 14.0, e este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, como os nossos resultados, né, houve 16.191 casos de violência interpessoal contra a população adulta, representando 71,9% das notificações durante esse período de 7 anos, né, entre 2011 a 2018. E como características das vítimas, nós temos evidenciando em 84,1% mulheres vítimas do sexo feminino, sendo que tinham idades entre 20 a 29 anos, eram da raça cor preta ou parda, sendo que 90,4% não tinham deficiências ou transtornos e 89,9% eram indivíduos residentes da zona urbana ou periurbana. Já em relação às características dos agressores, 86,2% eram indivíduos de sexo masculino, sendo que destes, 75,5% tinham idades de 25 anos ou mais, e em 53% eles estavam sob suspeita do uso de álcool. Já em relação às características da agressão do evento propriamente dito, 67,5% ocorreram nos domicílios, 57,6% foram violências de repetição, ou seja, ocorreram mais de uma vez, e em 83,2% houve um encaminhamento para outros serviços de referência. Então, para a gente discutir um pouquinho, tá refletindo acerca dos nossos achados, né? A violência interpessoal ela foi o tipo de violência mais notificada,
Então, no Brasil, os estudos eles têm evidenciado uma prevalência no número de notificações dessas agressões domésticas ou comunitárias. E somente no ano de 2020, né, foi estimado que 29 milhões de adultos brasileiros eles foram vítimas de alguma das tipologias da violência interpessoal, tendo essa prevalência nesses indivíduos da faixa etária de 20 a 59 anos. Então, eles foram vitimados aí pelas violências físicas, pelas violências sexuais e assim por diante. Então, outro achado, né, que está entrelaçado no nosso estudo foi a desigualdade de gênero, né, e mediante isso a gente observa que está relacionado com a construção do gênero, que vai reforçando a desigualdade histórica e social entre os sexos, né, masculino e feminino, que vai ditando os comportamentos de submissão para as mulheres, que acabam sendo vulneráveis a estarem vivenciando as violências, enquanto na concepção social e cultural do papel de gênero no que tange ao homem, ele é marcado pelas situações de reafirmação da masculinidade através dos traços de agressividade, de violência sobre suas relações sociais e interpessoais, o que leva aquele indivíduo do sexo masculino a estar propagando essas agressões interpessoais que podem ter sido até mesmo vivenciadas por ele ao longo de sua vida. O achado de prevalência também entre vítimas pretas ou pardas leva a refletir acerca da desigualdade racial que é predominante nas sociedades civis, né, que vai impulsionar a vitimização do negro por meio da banalização e desumanização daquele sujeito. E isso impacta nos direitos fundamentais do ser, né? Então aquele indivíduo ele acaba tendo o seu direito à vida, à segurança pessoal e à justiça e o tratamento igualitário fragmentado. Então, esses direitos eles acabam não sendo assegurados nas comunidades enraizadas pelo racismo. Outro achado também que a gente pontua é o histórico de violência de repetição. Né? Então, a exposição a recorrentes quadros de agressão pode pressupor um maior vínculo com o agressor, além, né, do medo daquela vítima ser incompreendida e culpada socialmente pela violência vivenciada. E isso distancia aquele indivíduo do serviço de saúde, o que faz com que tenha uma expansão daquela vítima a estar experienciando a violência interpessoal novamente. Então, por fim, né, a gente frisa a importância da notificação. Né? Então, a notificação avisa o rastreio, a identificação, a inserção e também o monitoramento daquela vítima por meio da atenção à saúde, de forma que aquele indivíduo ele seja inserido nessa rede de proteção para a promoção do seu cuidado integral. Então, na nossa conclusão, né, a gente conclui aí que está compreendendo as características da vítima, do agressor e do evento, ela pode favorecer para a criação das medidas protetivas e de enfrentamentos mais direcionadas entre a população que sofre com esse agravo, né, e também a capacitação do profissional de saúde para ter aquele olhar sensível em seus atendimentos, para que ele consiga detectar as vítimas de violência interpessoal é essencial, visto que esse profissional capacitado ele vai possibilitar uma notificação daquele agravo e vai possibilitar que aquele indivíduo ele seja inserido na sua rede de proteção para que ele contribua aí com a quebra do ciclo de violência que pode estar sendo vivenciado por inúmeros adultos. Então, além disso, né, a gente ressalta a necessidade de mais estudos com essa população específica, essa população inclinada a estar vivenciando as agressões interpessoais, sempre levando em consideração a complexidade que é a violência e também as suas especificidades. Então, essas foram as nossas referências utilizadas neste estudo. E o meu muito obrigada e o meu contato. Agradeço a compreensão de todos por terem assistido. Muito obrigada.